Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, porque a sua Bíblia é a palavra de Deus, no Salmo de número 42. Diz assim: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo: onde está o teu Deus? Recordo-me dessas ocasiões, e dentro de mim se derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão à casa de Deus, com canto de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Verso 5: por que estás assim abatida, ó minha alma? Porque te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Diga comigo: Ele é o meu Salvador. Eu vou ler apenas até aí por enquanto. Amados, esse salmo, ele fala de um animal que é a corça. É um animal maravilhoso, muito ágil. Talvez um dos animais mais ágeis da face da terra. E a corça, ela tem a habilidade em correr em altíssima velocidade, fugindo do inimigo, fugindo do predador. Ela é capaz de dar saltos imensos. E não apenas isso, ela é capaz também de, quando está muito cansada, sentir o cheiro das águas a muitos quilômetros de distância. Ela consegue sentir o cheiro das águas, e ela corre em direção às águas. O salmista diz assim: como a corça suspira pelas águas correntes, assim, ó Deus, anseia a minha alma. O salmista, na verdade, está falando de um momento de dificuldade pelo qual ele estava passando. Certamente ele estava vivendo um momento de muita angústia, um momento de opressão, de tristeza, talvez até mesmo de depressão. E ele faz uma comparação maravilhosa. Ele se compara a um animal que está buscando a água, mas ele na verdade está buscando a Deus. Amados, volta e meia a gente encontra pessoas entristecidas. Eu recebo muitas ligações, muitas mensagens, pessoas pedindo oração. Tenho recebido mensagens de pessoas que dizem assim: eu estou depressiva. Aqui no nosso meio tem pessoas que passaram por isso, viveram situações difíceis, momentos de lutas, de batalhas, de decepção em alguma área da vida, de tristeza, de preocupação, até mesmo de frustração, porque queria alcançar algo, não alcançaram, não chegaram onde gostariam de chegar. E outros começam a viver momentos tão difíceis que vem a insônia, vem a tristeza. E aqueles que trabalham na área de saúde sabem quantos precisam de remédios para dormir, remédios para controlar o emocional. Certamente esse salmista
ele estava vivendo uma situação assim. E ele, na sua sensibilidade, ele se compara a um animal. No verso 2 ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus. Isso faz toda a diferença. Sabermos a quem buscarmos no momento certo. Sabermos a quem procurar, de quem é que nós necessitamos. Isso é uma solução. Isso é, na verdade, uma determinação do coração. O que é que eu posso fazer quando estou vivendo um momento difícil? A quem devo procurar? Claro, precisamos buscar pessoas. Mas nós necessitamos também de buscarmos a presença de Deus. No verso de número 5, ele diz assim, ele faz uma pergunta a ele próprio. Ele diz assim: por que estás tão abatida, ó minha alma? Ele pergunta à alma dele: por que você está tão abatida, ó minha alma? Porque te angustias dentro de mim. Será que você já viveu essa situação? De falar assim: por que eu estou passando por isso? Que situação é essa? Onde é que eu cheguei? Por que é que eu estou vivendo essa angústia? E quando ele pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Ele responde a ele próprio. Ele diz assim: deposita toda a tua confiança em Deus. Ele entra com a solução. Ele faz a pergunta, mas ao mesmo tempo ele entra com a resposta. Então, quando estamos passando momentos difíceis, nós precisamos saber a quem procurarmos. Precisamos saber também o que é que nós estamos aprendendo com isso. E sobretudo, termos a confiança. Que Deus está no controle da nossa vida. Diga assim para o seu irmão: Deus está no controle da sua vida. A palavra nos fala no verso de número 8. Diz assim: contudo, durante o dia me concede a tua misericórdia, e à noite comigo está a sua canção de louvor e a minha oração ao Deus da minha vida. E logo em seguida, como esse salmo é maravilhoso, como ele é rico, como ele é cheio de ensinamento, tem uma didática maravilhosa. No verso de número 9 ele diz assim: declaro a Deus minha rocha. Preste atenção, ele diz assim: eu declaro, eu falo, eu expresso, eu afirmo a Deus que é a minha rocha. Deixa eu falar uma coisa para os amados. Quando nós falamos, quando nós profetizamos, quando nós fazemos uma afirmação, e nós cremos profundamente nessa afirmação, na verdade nós estamos profetizando. E quando profetizamos, nós criamos, nós abrimos um caminho natural. Eu não sei se foi claro no que eu disse. Quando você crê, quando você afirma, quando você declara uma palavra, crendo profundamente nessa palavra, na verdade você está abrindo um caminho, ainda que seja num deserto. Será que eu fui claro no que eu disse? E quando nós abrimos esse caminho, nessa confiança, e a confiança faz com que eu deixo
essas preocupações para trás, porque eu estou confiando na palavra do Senhor, nos ensinamentos do Senhor. E eu gostaria também de avisar a você que boa parte das suas preocupações, talvez em torno de 80% das suas preocupações, não vão se concretizar na sua vida. A maioria das nossas preocupações, elas não vão se concretizar. Por isso o salmista, ele segue dizendo, ele segue afirmando. Ele mostra que ele está angustiado, mas ele mostra também que ele tem uma direção, ele tem um rumo, ele está seguindo uma determinada direção. E como pessoas que creem na palavra de Deus, nós precisamos também tomar alguns cuidados. Você precisa tomar alguns cuidados na sua vida. Nós precisamos tomar alguns cuidados com o que é que falamos, com o que é que pensamos. Como é que às vezes recebemos alguns ataques, algumas setas. Como é que a nossa mente absorve e a forma que nós podemos comparar a nossa mente, de forma bastante simples, a nossa mente, o nosso emocional é como um jardim. Os nossos pensamentos são como um jardim. E nós precisamos saber quais são as sementes que estão sendo lançadas. Uma das parábolas mais lindas de Jesus é a parábola do semeador. Ele fala da semente que está sendo jogada o tempo todo. E o tempo todo nós estamos recebendo sementes ruins, mas também sementes boas. Muitas vezes sementes de mágoa. A mágoa é quando você pensa que perdeu algo, quando você esperava que alguém fosse fazer algo ao seu favor, mas ficou decepcionado, ficou entristecido. É um sentimento de perda. Perdi algo. O fulano me decepcionou, não era assim que eu esperava. Talvez essa impressão seja uma falsa impressão, porque quando a nossa vida está na direção de Deus, nós achamos que estamos perdendo, mas na verdade nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você não está perdendo, pelo contrário, você está ganhando. O problema é quando você não se resolve e o problema se espalha, se torna uma espécie de câncer. Mas eu quero voltar à palavra e perguntar a você: quais são as sementes você tem recebido no seu coração, na sua mente? A palavra de Deus nos fala de dois tipos de semente. Fala a respeito do trigo. O trigo é uma boa semente. E o trigo deve ser regado para que ele cresça, deve ser adubado para que ele cresça. Mas Jesus fala que o agricultor lança a semente de trigo. Só que durante a noite o inimigo vai e lança uma praga chamada joio. Não é verdade? O joio é aquilo que vem para complicar. O joio necessariamente nem é plantado por você próprio. O trigo sim, dá trabalho. Nós plantamos, semeamos, temos que cuidar, mas o joio não, o joio aparece.
Só que no decorrer da nossa vida, nós precisamos começar a arrancar alguns pensamentos ruins, alguns joios da nossa vida, para que o nosso trigo possa crescer. Então, tudo na nossa vida tem a ver com jardim. Quando Deus fez o homem, onde é que Deus colocou o homem? Em um jardim, no Éden. Quando Jesus ressuscita, Jesus apareceu primeiro num jardim, no jardim do túmulo. Olha que coisa interessante. A nossa mente é como um jardim. Tem uma passagem no caderno de Colossenses, eu gostaria que você estivesse olhando comigo. Capítulo 3, verso 7 diz assim: nelas também andaste no passado, quando ainda visíveis com esses hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isso, de todas essas sementes, diz assim, de raiva, de ódio, de maldade, de difamação, de palavras indecentes no falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas atitudes. Se eu não posso permitir que erva daninha de amargura, de ódio, de tristeza, de angústia cresça no meu coração, eu preciso selecionar algumas sementes especiais para plantar na minha vida. Eu quero falar a respeito de uma delas, de uma semente muito poderosa. Essa semente se chama gratidão. Gratidão é algo tão poderoso. O mundo, o universo se rege ou se deixa reger por duas forças muito poderosas, que é a gratidão e a ingratidão. Preste atenção. Nós estamos aqui, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os ensinamentos de Deus. E quando nós ouvimos falar de gratidão, perguntamos o que é a gratidão. A gratidão é expressão de amor, é o agradecimento. E a gratidão é algo tão poderoso porque é uma emoção ou é algo espiritual que quando cresce muda radicalmente a minha vida. E a primeira gratidão deve ser ao Senhor. Gratidão pela vida. A gratidão pela saúde. Quantas pessoas nesse momento estão na UTI? Mais jovens do que nós, do que a maioria de nós. Quantas pessoas nesse momento estão vivendo uma situação muito complicada e nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, estamos respirando. Quantas pessoas nesse momento estão vivendo no fronte de guerra, nós estamos aqui na casa do Senhor, temos um trabalho, temos uma família, temos pessoas com quem nós podemos conversar, mas nós esquecemos. Quando nós esquecemos, na verdade, nós deixamos de ser gratos e somos ingratos. Ingratos a Deus, ingratos com as pessoas que estão ao nosso redor, ingratos à vida. Então a gratidão, ela precisa ser regada. A gratidão talvez por alguém que te fez algo, te deu uma palavra, te deu um ensinamento, seja grato. A gratidão, que às vezes você expressa com a palavra, muito obrigado, mas que não seja da boca para fora, que seja algo que brota do fundo do seu coração, muito obrigado.
A gratidão, ela é capaz de mudar radicalmente a sua vida. A gratidão às pessoas que te ensinaram, a gratidão às pessoas que têm te dado experiência, a gratidão às pessoas que te ajudaram em algum momento da vida. Nós precisamos entender mais dos princípios da palavra de Deus, aquilo que Deus está nos ensinando, e não sermos apenas teóricos, mas vivermos na prática, deixar o nosso coração ser cheio. Há quanto tempo você não para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito? Deixa eu falar uma coisa para os amados. Um coração grato, ele turbina a sua vida. E quando você cultiva no jardim do seu coração esse sentimento de gratidão, a sua vida passa a ter um sentido verdadeiro, e até mesmo as enfermidades, elas batem em retirada. Então é algo espiritual. Eu quero falar de um outro sentimento. Muitos de nós estamos parados pelo meio do caminho, estamos cansados, preocupados com a porção de coisas. Muitos desistiram dos sonhos, desistiram da profissão, desistiram da família, desistiram dos filhos. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu aprendo uma coisa chamada determinação. Diga comigo, determinação. Determinação, querido, é o sentido de se entregar a algo. O salmista, quando ele se compara a uma corça, ele está dizendo que aquela corça, ela sai a toda velocidade, ela se entrega para chegar a um objetivo, para chegar a um alvo. E uma pessoa determinada, ela encontra forças onde não esperava, ela encontra forças em Deus, ela tem a sua vida temperada, e isso trabalha as suas dificuldades. Eu não sei se você entendeu o que eu disse. Um coração grato, um coração determinado, faz a diferença entre você ficar empacado pelo meio do caminho, paralisado, ou você buscar forças no mais profundo da sua alma, para que algo venha a se concretizar na sua vida. Vamos voltar aos Salmos, ao Salmo, eu já estou quase terminando. O verso de número 11 diz assim: porque estás assim tão triste, ó minha alma? Por que você está triste? Por que que martirizas o meu ser? Mas aí o salmista, ele faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Ele diz assim: põe a tua esperança em Deus. Eu me lembro do salmista Davi, que estava vivendo um momento muito difícil. E Davi diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Já aconteceu com você? O que eu faço? Qual é a saída? Como é que eu faço agora? O que vai ser amanhã?
Eleva os meus olhos, não vai ser de cabeça baixa, não vai ser olhando para o chão. Ele diz assim: eu elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Vem da frente, vem do lado, vem de trás. De onde virá o meu socorro? Talvez você esteja vivendo essa situação. O que eu faço amanhã? Como é que eu resolvo essa situação? Como é que eu supero essa dificuldade? Quem vai resolver o meu problema? De que lado vem a solução? E o próprio salmista tem a convicção, ele afirma, ele diz assim: eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Isso é uma convicção, querido, isso é uma certeza. E eu gostaria que você saísse daqui nessa noite, nessa certeza. Você não sabe de onde virá o seu socorro, você não sabe exatamente que horas, que momento do dia, da noite, de que lado vai vir. Mas quando você tiver a certeza, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso nos faz nos tornar pessoas apaixonados pela vida, apaixonados pelas coisas de Deus. Davi era um homem apaixonado por Deus. Tinha falhas? Tinha, como temos. Os discípulos de Jesus eram homens apaixonados por vida, colocaram as suas vidas em risco tantas vezes, por conta das vidas. Mas nós temos alguém que é extremamente apaixonado por nós. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é apaixonado pela sua vida, a tal ponto que ele entregou a sua vida por você, lá naquela cruz. Nós temos alguém que nos ama profundamente. Será que você pode dizer isso? Eu tenho alguém que me ama profundamente. E esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Feche seus olhos onde você está. Pai, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que esse homem está passando, o que essa mulher está vivendo. Nesse dia de hoje, Pai, nós apresentamos essa vida. A Tua palavra, ela não pode voltar vazia. Ela sempre cumpre um propósito. E a Tua palavra nessa noite cumpriu um propósito. Toma esse homem em Tuas mãos, toma essa mulher em Tuas mãos. Que ele possa semear no jardim do seu coração novas sementes. Sementes de paz, de alegria, de tranquilidade. Oh Senhor, nós sabemos que o Senhor está nesse lugar. Nós sabemos que essa noite é uma noite de milagres. Nós sabemos que essa noite é uma noite da revelação dos Teus propósitos. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus.